lá por quem mais. Durante a entrevista coletiva, ele também voltou a tentar vender a ideia de que o país está ruim. Não está, senhor presidente eleito. Vamos ver alguns números reais que não aceitam as narrativas porque são fatos. Temos aqui os números da economia. A taxa de desemprego no Brasil hoje está em 8,3%. É a menor desde 2014. 2014 foi o ano da Copa do Mundo aqui no Brasil, muito antes da pandemia e antes, inclusive, de toda aquela recessão causada pelo governo Dilma Rousseff. A recessão de 2015 e 2016. A maior também da história brasileira. Emprego com carteira assinada, o acumulado até outubro é de 2.320.252 novas vagas. Se a gente olhar para o estoque de empregos, ou seja, o quanto tem de pessoas trabalhando com carteira assinada, é de 42.998.607 empregos, todos registrados com carteira assinada. É o maior estoque também, é recorde isso daqui. Vamos lá para uma página 2 agora desses números da economia. Podemos lá? O PIB brasileiro, é extremamente importante que o Brasil conseguiu recuperar a economia, voltar a crescer com inflação baixa, muito antes do mundo inteiro. O PIB é de 3,1%, deve encerrar o ano em 3,1%, já está praticamente nisso. A dívida PIB deve terminar com 74% em relação ao PIB. Hoje já está em torno de 77%, 76%. Deve chegar aos 74%, mas só para você ter uma ideia, 77% já é o patamar pré-pandemia. Veja que o governo gastou bastante durante a pandemia, porque era necessário, até para atender as pessoas, da maior crise sanitária da história do planeta Terra, da nossa civilização, e mesmo assim já conseguiu voltar à lógica da austeridade e da responsabilidade fiscal. A taxa de investimento, isso é importante porque houve uma série de reformas, sobretudo do ponto de vista de liberdade econômica, que muita gente começou a investir. Aliás, microempresários foram criados no país. A relação de que precisa criar emprego, você pode criar oportunidade para novos negócios. Bom, a taxa de investimento está em 19,6%, é uma das maiores da história também. A inflação no ano está em 5,13%, esse dado é atualizado hoje, inclusive, ou seja, no acumulado do ano, em 12 meses, 5,90%. Tanto o crescimento pode ser comprometido no ano que vem, quanto a inflação, se por acaso a gente continuar nessa lógica de irresponsabilidade fiscal, que foi essa PEC aprovada no Senado até o momento. A votação vai para a Câmara, ou seja, esse valor acima de 200 bilhões, acima do orçamento, ou seja, acima do que o país arrecada. Bem, os números falam por si, são fatos e fatos são como a lei da gravidade. Sempre vão preponderar sobre qualquer outra coisa. Ruim o país estava em 2016, é bom lembrar, quando a irresponsabilidade fiscal dos governos petistas deixou o país na sua maior recessão econômica da história. Lula também falou que acredita que a Câmara dos Deputados vai aprovar a PEC fura-teto na semana que vem, nos moldes da votação expressiva, é verdade, que teve no Senado. O custo financeiro visível da PEC até o momento é de 205 bilhões de reais, com todos os penduricalhos, ou seja, de impacto fiscal. Uma enormidade, sem ter o governo eleito, pelo menos mostrado, nenhum sinal de austeridade, de redução do tamanho do Estado. A pergunta que se faz é qual o custo político que um rolo compressor, num debate tão assodado sobre as contas públicas, vai gerar ao país no futuro, que foi isso que aconteceu no Senado. Brasileiros são otimistas por natureza e, de alguma forma, apesar de tudo, esperam que o país continue dando certo. Mas aprenderam recentemente que é possível dar certo com responsabilidade fiscal e transparência, com liberdade de expressão genuína, liberdade econômica, baixa intervenção do Estado e sem corrupção.